Buffett, o maior investidor do mundo, chamou a atenção para uma possível queda no mercado acionário americano e possivelmente global. Mas será que isso pode acontecer mesmo? Será que é hora de vender as suas ações americanas e liquidar todas as suas posições de investimentos no exterior? Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. A gente vai falar sobre essa declaração do Warren Buffett e também da BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo, sobre uma possível queda das ações e o que você deve fazer com a sua carteira de investimentos. Então vamos lá. Recentemente, a Berkshire Hathaway, que é a empresa, que é administrada pelo Warren Buffett, que é uma empresa basicamente que faz investimentos em ações, ela se tornou uma empresa bem relevante, já tem vários anos, enfim. Então a Berkshire ela diminuiu a participação nos últimos meses, nesse ano, na Apple, recentemente no Bank of America, que é um dos grandes investimentos que a Berkshire tem, e montou uma posição de caixa muito relevante, uma posição de caixa recorde para a Berkshire Hathaway, para o Warren Buffett, na casa dos 325 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, é muito recurso em caixa, se preparando então para uma possível queda. E a BlackRock, uma das maiores gestoras do mundo, bem relevante, bem renomada no mundo inteiro, recentemente também diminuiu a sua exposição a ações de empresas de tecnologia ligadas à inteligência artificial, porque acredita que essas ações estejam muito valorizadas, tenham se valorizado muito e estejam com valuation muito esticado. E isso é uma verdade. O que levou Warren Buffett e também a BlackRock e vários outros gestores que estão diminuindo as suas posições na Bolsa Americana? Isso aconteceu porque o PE Ratio, Price Earnings Ratio, que é basicamente o indicador PL da Bolsa Americana, ele está muito acima da média dos últimos 10 anos. Você pode ver no gráfico aí na tela que o PE Ratio atual do S&P 500, que é a Bolsa Americana, as 500 maiores empresas americanas, está atualmente no patamar de 30,52. Isso quer dizer, basicamente, que todas as empresas da Bolsa, se a gente juntar essas 500 empresas, que são as maiores dos Estados Unidos, quer dizer que o lucro que é gerado por essas empresas demora 30 anos para pagar o meu investimento. Ou seja, se eu investir 100 mil dólares hoje, quer dizer que essas empresas vão levar 30 anos para me entregar 100 mil dólares de volta em rendimentos, de forma geral, em distribuição de lucros e tudo mais, que é a forma que as empresas têm de pagar os seus acionistas. Isso teoricamente, tá? E tem outro indicador que é bem relevante, que mostra que a Bolsa Americana está muito cara, que é o Price to Book Ratio, que é o PB Ratio, ou o PVP, que a gente usa aqui no Brasil, que atualmente está em 5,25, que também é um indicador mostrando que as 500 maiores empresas americanas estão com valuation 5 vezes maior do que o valor contábil de cada ação. Então, quando a gente olha o balanço de uma empresa, que tem os seus ativos, os passivos e o patrimônio líquido, essa empresa divulga o preço, o valor, basicamente o valor contábil de cada parte, de cada ação daquele balanço, daquela empresa. E o preço é basicamente o preço da ação. Se a gente tem um PB de 5,25, quer dizer que o preço, a ação está sendo negociada 5 vezes mais caro do que o valor contábil dela, tá? Então, é um indicador bem relevante. E para se ter uma ideia, tem várias teorias sobre o Price to Book Ratio, que ele mostra aqui, ou enfim, considera que empresas estejam caras quando está acima de 3, acima de 2, acima de 4. Como eu falei, tem várias teorias em relação ao PVP, ou Price to Book Ratio, onde esse indicador, que também está muito acima da média dos últimos 10 anos, mostra que as empresas americanas estão muito caras, estão negociando com valuation muito acima do que deveriam ou muito próximo do que deveriam. Isso quer dizer que devemos então vender todas as nossas ações, sair da Bolsa Americana ou não comprar a Bolsa Americana, caso você não tenha investimentos no exterior,
Não é isso que você deve fazer, tá? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu estou dividindo com você essas últimas notícias, as últimas movimentações que ocorreram no mercado por conta do Warren Buffett e da BlackRock e dividindo com você a minha opinião pessoal e também o que eu estou fazendo com a minha carteira, com a carteira dos meus clientes, né? E o que a gente acredita aqui na Musa Capital em relação à alocação de ativos, especialmente em relação à Bolsa Americana. Mas por que eu quero dizer que não é hora de vender, liquidar no caso, né? Vender todas as suas ações ou mesmo de não investir no mercado americano? Então é muito importante entender que o Warren Buffett ele investe com um conceito chamado de margem de segurança. É basicamente isso. O Warren Buffett, a Berkshire Hathaway e vários investidores de valor, né, que é a metodologia que nós acreditamos, que nós seguimos aqui na Musa Capital, eles fazem o valuation das empresas, certo? Para achar o valor intrínseco daquela ação, daquela empresa. Quanto que vale uma ação? E aí, geralmente, é um fluxo de caixa descontado ao longo de vários anos. É uma projeção de números, de dados do balanço, DRE e demonstração de fluxo de caixa das empresas. Então, quando você chega num valor intrínseco, teoricamente, né, você sabe até quanto, né, ou quanto vale, teoricamente, cada empresa, cada ação que está listada na bolsa, que você está analisando, enfim, e é isso que o Warren Buffett faz. Quando o preço da ação, né, o preço que está sendo negociado no mercado acionário, está abaixo do valor intrínseco, isso quer dizer que você tem essa margem, né, você pode ter um crescimento no seu investimento, porque teoricamente você está comprando essa ação mais barato do que ela vale, tá? E essa diferença, quanto maior for essa diferença entre o preço que a ação vale teoricamente, né, de acordo com o valuation, e o preço que ela está negociando no mercado hoje, é o que o Benjamin Graham, o que o Warren Buffett chama de margem de segurança. Então, quanto maior a margem de segurança, maior o valor que você pode ter, maior a exposição que você pode ter em determinada ação ou no mercado como um todo. Quando a bolsa sobe muito e essa margem vai diminuindo, ou mesmo passa, né, acima do valor intrínseco da ação, quer dizer que você tem que vender ou diminuir a exposição porque o seu risco está mais alto. E é isso que o Warren Buffett está fazendo. Então veja que o Warren Buffett não vendeu todas as ações, ele continua alocado, né, em várias posições, como Chevron, como a própria Apple, né? Enfim, várias empresas que tem dentro do portfólio da Berkshire Hathaway, mas ele diminuiu a exposição porque a margem de segurança que ele vê no valuation, né, em relação ao preço, a cotação dessas ações no mercado atual diminuiu, ou seja, ele entende que, olha, o risco está mais alto, né, a possibilidade de ter uma correção, uma queda considerável no mercado, ou mesmo uma queda razoável, né, é muito alta. Então a probabilidade da bolsa cair é maior. Então ele, por questões de segurança, né, de proteção do patrimônio, que é muito importante, tá? E é o nosso foco aqui na Musa Capital, ele acabou diminuindo a sua exposição em ações, formou caixa, né, para aproveitar também que os juros americanos estão acima de 4% ao ano, então ele consegue rentabilizar legal e caso ocorra uma correção, né, caso tenha uma queda de fato na bolsa americana, ele vai aproveitar para comprar, né, mais barato essas ações ou outras ações que ele esteja analisando. Então qual que é a lição aqui do Warren Buffett, né? Que você não deve vender todas as suas ações, sair totalmente do mercado acionário, certo? Porque assim como ele pode cair, ele pode continuar subindo, né? E isso geralmente acontece no longo prazo, que a Bolsa Americana, né, o S&P 500, entrega em média 10% ao ano, em dólar, né, aos seus investidores. Então, existe essa probabilidade da bolsa cair, pode acontecer, é bem provável que aconteça, né, e vai acontecer em algum momento, mas no longo prazo a bolsa está sempre subindo. Então, você pode talvez diminuir um pouco a sua exposição ou não comprar tantas ações como você compraria na Bolsa Americana, mas você deve manter a exposição, desde que esteja de acordo com o seu perfil de investidor, né, esteja adequado ao risco que você está disposto a assumir e também aos seus objetivos financeiros daqui para frente. Então, o ideal é manter uma posição talvez menor do que você gostaria ou menor do que o recomendável, ou mesmo seguir a sua estratégia naturalmente. E é isso que a gente faz e acredita aqui na Musa Capital. Nós seguimos uma estratégia que nós criamos, então, com base em testes, né, em simulações de carteira, considerando vários tipos de ativos e
a gente determinou então o percentual, né, em cada classe de ativo. Eu falei um pouco disso na última, no vídeo da semana passada. Se você quiser assistir, eu recomendo que se inscreva no canal e marque o joinha se estiver gostando desse vídeo. Mas o Asset Allocation é basicamente ter bem definido qual percentual em cada classe de ativo, quanto vai em ações Brasil, quanto vai em ações exterior, quanto vai no CDI, quanto vai no IPCA+, o que você vai investir em fundos multimercados, fundos imobiliários, enfim, a gente determinar esses percentuais. Por quê? Quando a bolsa sobe demais e ela sai do seu percentual dentro da estratégia, quer dizer que é hora de você vender um pouco para realizar o lucro, né, e diminuir o risco daquela posição, né, e voltar o portfólio para o percentual ideal. Quando a bolsa cai e a participação daquela estratégia, né, por exemplo, ações brasileiras ou ações americanas, diminui do ideal, né, do recomendado para a sua carteira, quer dizer que você tem que comprar ações. E é isso que o Warren Buffett faz. Ele segue rigidamente, né, a estratégia onde, quando a margem de segurança diminui, ele vende ações. Quando a margem de segurança aumenta, né, porque a bolsa caiu, ele compra ações. Então, auferindo grandes lucros, né, tendo um retorno acumulado aí de praticamente 20% ao ano no longo prazo, que é um retorno absurdo, né, um retorno muito bom, porque ele segue com disciplina a sua estratégia. E é isso que você deve fazer, é isso que nós fazemos aqui na Musa Capital. Então, se você quiser conhecer a nossa estratégia de investimentos e saber qual a carteira que nós recomendamos para você, eu recomendo que você clique no link que tem aqui embaixo, marque uma reunião comigo ou com um dos nossos consultores, que a gente vai te conhecer, vai olhar a sua estratégia de investimentos, entender o seu perfil, entender os seus objetivos e moldar, né, como um alfaiate, uma estratégia de investimentos com cada classe de ativo, te dizendo a hora, né, de comprar, de vender, qual percentual de ter em cada estratégia e qual ativo que deve entrar na carteira. Então, se quiser conhecer o nosso serviço, clique no link aqui embaixo que um dos nossos consultores vai entrar em contato e marcar uma reunião com você. Se ficou com alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara, pode comentar aqui embaixo que eu vou te responder na sequência, tá certo? Até a próxima!